Sejam bem-vindos a este episódio da Zona F1 de análise ao 7º Grande Prémio da temporada, o Grande Prémio da Emília-Romanha. We need to stay out. We don't have a tyre that can do to the end. Well done, everyone. That was a very strong Saturday and Sunday, so well deserved that. Os melhores momentos deste Grande Prémio, o 7º da temporada, o último em Imola, pelo menos daquilo que se sabe. Lourenço Barão da Veiga, João Carlos Costa, Nuno Pinto, bem-vindos, meus amigos, a esta análise, a este Grande Prémio da Emília-Romanha. Vitória, a segunda da temporada para Max Verstappen, a quarta consecutiva de Max Verstappen aqui em Imola, é um recorde para Max Verstappen no Grande Prémio 400 da Red Bull. Nuno, vou começar por ti. E tudo se deve àquele momento na Tamborelo, sim ou não? Sim, foi. Nunca é sempre tudo, mas foi uma grande parte da chave da vitória do Max. Foi aquela grande ultrapassagem logo no arranque. Depois de fazer um mau arranque, que essa é, ou de uma má reação, uma primeira fase do arranque em que ele não foi muito rápido e não faz um arranque que o deixa ao lado do Piastri, até o Russell chega a estar à frente do Max. Ele fica na trajetória que é ideal em termos de grip e depois arrisca muito. Acho que é inequívoco que ele depois faz uma manobra quase do tudo ou nada e consegue ganhar a liderança que, como nós tínhamos falado no pré-corrida, quando dizíamos nada se decide na primeira curva, um bocadinho decidia-se e foi isso que aconteceu. De qualquer maneira é uma ultrapassagem que fica no olho de toda a gente. Acho que o Piastri é um bocadinho surpreendido até porque não acreditou que o Max fosse arriscar tanto e foi a chave da vitória. Depois é óbvio que o ritmo foi bom, o estar em ar livre também foi bom e a situação do Virtual Safety Car também ajudou e muito a tornar a vitória ainda mais fácil e a tirar os seus adversários mais diretos da possibilidade de lhe darem alguma luta. Quase que nem era necessário lançar as declarações de Max Verstappen e também de Oscar Piastri, porque o Nuno já fez aqui o resumo geral daquilo que foram as declarações dos dois. Eu não tinha ouvido, Diz? Eu não as tinha ouvido. Sim. Mas é precisamente isto que dizem os pilotos. Vamos primeiro à declaração de Max Verstappen, porque tocou exatamente nisto que o Nuno estava a falar, no quão importante foi em Tamborelo conseguir passar para a liderança da corrida, mas depois disse que ficou com dúvidas porque se recordou daquilo que se passou em Miami, circuito no qual os Red Bull não tinham ritmo de corrida para suster os McLaren.
start wasn't that amazing, but then turn 2 luckily worked out quite well for me. So I was of course happy to be in the lead, but I was still not entirely sure how quick we were going to be, because of course I was also in the lead in Miami, but we did not have a great pace there. So I just tried to follow a bit my rhythm. I do think the car felt a bit nicer, a bit more controlled to drive now also in the long run, and that helped me I think also to look after the tires probably a bit more than normal. So yeah, overall quite surprising, but of course very happy with what we showed today. Just hope that we can, show this kind of performance a bit more often. I think it's a bit like I started to carry a bit more speed to the apex, and then at one point you have that kind of like a momentum swing then going into turn 3, and then of course I knew that I was ahead, but it all goes so fast and you have to be really precise, to try not go too far offline. But yeah, luckily the grip was all right there. Esta é a declaração de Max Verstappen em que toca nesse ponto fundamental de ter conseguido ultrapassar em Tamborelo, mas depois de ter conseguido manter um bom ritmo de corrida. Vamos ao de Oscar Piastri, porque o Nuno tocou também nesse ponto, e Oscar Piastri admite que foi surpreendido em Tamborelo. Yeah, I mean, I thought I had it pretty under control, and it was a good move from Max. So yeah, I'll learn for next time clearly, but yeah, I think at that point, I think at that point I wasn't overly concerned to not be in the lead, but yeah, then our pace just wasn't as strong as I expected. So that compounded that first corner. I definitely would have done something different. I would have braked about 10 meters later, probably. Yeah, that's all. Live and learn. As declarações do Paul Sitter, de resto são 2 pilotos desta temporada que têm cada um 3 pole positions conquistadas, ninguém conquistou mais poles. Lourenço Barão da Veiga, travavas 10 minutos mais tarde se tivesses ali o Max Verstappen, como diz o Piastri? Eu acho que sim, eu acho que aqui o Piastri subestimou um bocadinho, que é impossível de se fazer, não dá para dar essa margem ao Verstappen, e subestimou um bocadinho e preocupou-se mais com o Russell atrás. Estes carros sendo tão largos, a pista não é assim tão larga, também é um pouco estreita. Eu acho que ele devia ter travado mais tarde, um pouco mais no meio da pista, e travando tarde não daria hipótese sequer, porque realmente o Verstappen vinha bem mais atrás, não daria hipótese de curvar lado a lado, e aí a curva ia ser sua. Portanto, foi aí que ele perdeu, a meu ver, a hipótese de poder lutar pelo grande prémio. Depois o ritmo da Red Bull de facto surpreendeu durante a corrida, não estava à espera disso, até pelos treinos que tinham feito, mas acabou por ser uma surpresa boa, porque quer dizer que a evolução do Red Bull fez efeito, mais do que era esperado. João, o Oscar vai citar o Oscar. Pensei que tinha tudo controlado e de repente aparece-me o Max Verstappen. Eu só fiquei triste por uma razão, é que eu gostava de ver se de facto este Red Bull, com as novidades, tem ritmo para fazer jogo igual com o McLaren, ou se ficou a dever essa ultrapassagem exclusivamente. Acho que estamos no meio caminho, acho que não é tudo o facto de ele ter andado no ar limpo, mas é muito também ter andado no ar limpo. Essa é a questão principal. Já tínhamos visto em Suzuka, já tínhamos visto até em Jeddah, que nos circuitos tenham curvas de sequência, esquerdas, direitas, rápidas, o Red Bull está bonzinho, mas houve algo que, mais uma vez, de sexta para sábado, e o João Amaral, por exemplo, falou muito sobre isso, o carro evoluiu, mas desta feita parece ter evoluído e deixou o Max confortável, ou seja, aquela tendência do carro sai de frente à entrada da curva, depois a meio da curva passa a sair traseira. Eles no sábado e no domingo mais ainda pareciam ter o carro controlado, pelo menos o carro do Max Verstappen. No Tsunoda é muito difícil de analisar a prova do Tsunoda, até porque ele teve um carro remontado e não tinha todas as evoluções, porque não havia mais peças, a Red Bull não tinha mais e teve de fazer um carro com, digamos, um bocadinho disto e um bocadinho daquilo para o carro estar à partida. Mas o Max teve essa capacidade de demonstrar a determinada altura da corrida, tanto no início como depois no final da prova, que este Red Bull, se calhar com esta evolução, começou em Miami, convém não nos esquecermos, um fundo plano que sozinho parece não ter resultado em Miami, mas depois com aquela nova configuração aerodinâmica da entrada dos pontões, também com as novas configurações aerodinâmicas nas carnagens, vamos chamar assim, das suspensões, e na forma como o ar chegava também ao extrator, parece ter sido capaz não só de manter as temperaturas nos pneus dianteiros, e o Nuno se calhar pode falar nisso com mais autoridade do que eu, como nos pneus traseiros, aliás, como nos pneus dianteiros, que de repente, numa pista onde normalmente são os traseiros a terem mais incidência, acabaram por ser determinantes nesta prova, talvez pela escolha dos C5 e C4 para a corrida. Mas a verdade é que
O Piastri, por exemplo, na fase inicial da corrida, queixava-se disso mesmo. Eram os pneus da frente que estavam a desaparecer, e isso é que levou a McLaren a ir A parar tão cedo. E por decisão dele também. Foi ele que, de alguma forma, solicitou à equipa essa hipótese. Vamos passar para 2 paragens. Acho que foi um misto. E por isso é que eu digo, fiquei triste pela ultrapassagem, não por ter sido o Max a passar o Piastri, como ficaria. Gostei muito da ultrapassagem, mas ficámos sem saber esse lado. Mas isso só é agora, porque já vimos a corrida toda. Naquela altura não tínhamos visto a corrida toda. E o que nós vimos também foram os onboards dos 3 que estiveram envolvidos nesta batalha, do Piastri, de Max Verstappen e também de George Russell. Nuno, e de facto, não sei se tiveste a oportunidade ou não de ver esses onboards, dá para perceber que Piastri a determinada altura deixa de olhar para a direita e olha mais para a esquerda, que é onde pode ser surpreendido por George Russell. E Verstappen ali fez tudo. Foi o piloto que nós sabemos que é eu sei que ele vai se preocupar e por isso vou tentar tudo. Eu não concordo nada com isso. Então. Não, minimamente. Porque os pilotos têm as suas ideias pré-definidas de qual será a prioridade para atacar na primeira curva. Mas tudo depois tem que se adaptar a seguir àqueles primeiros 2 segundos. E o normal para defender posição em Imola, com a largura do circuito, é ficares por dentro, apesar de não ser a melhor trajetória. Mas ficando por dentro e travando tarde, como o Lourenço diz, a primeira e a segunda curva são tuas. Depois, se calhar, tens é que preocupar com a saída para 4 e 5. Mas se continuares por dentro, é altamente difícil, travando no ponto e não havendo ninguém a fazer uma manobra brutal, que se perca a posição. Isso depois até viu-se durante a corrida, que sem DRS, basicamente ninguém conseguiu ultrapassar de forma fácil. Eu acho que o Piastri faz um arranque normal, vê logo que o Max não vem para cima dele para o começar a apertar, para pô-lo ainda mais por dentro, e tem o Russell atrás, mas também sabe que a pista não tem largura suficiente para o Russell se meter nem pelo meio nem por dentro. Por isso aquilo estava controlado. E achou que estava controlado e achou bem, e tu vês no onboard do Russell, ele tem que levantar pé porque não tem por onde ir, apesar de ter sido, se calhar dos 3, o que fez o arranque melhor. Como aquilo estava mais ou menos controlado, ele foi para uma travagem um bocadinho conservadora ou segura, que é o normal de se fazer. Eu não dou nenhum demérito ao Piastri, não acho que tenha feito um erro. Opto por dar mais mérito ao Max, que arriscou um tudo ou nada. Aquilo praticamente para mim foi mesmo um tudo ou nada, que correu bem, com muito talento, como é óbvio, isso é inquestionável. E que deve ter sido preparado já de antes, porque quando tu sais de fora do segundo lugar, tinha que o Piastri falhar o arranque para ele poder ficar logo à frente. Por isso eu acho que o Max tinha a ideia de ficar sempre por fora e depois tentar arriscar, se sentisse que tinha bom grip, se sentisse com confiança e se visse que o Piastri ou quem estivesse ao seu lado iam ser um bocadinho conservadores e travar um pouco mais cedo. Acho que foi por aí. E por outro lado, pensando no que o Lourenço disse, e eu concordo, não sei se ele travasse 5 ou 10 metros mais tarde se não tinham ficado lá os dois, porque o Max ia fazer o mesmo. Eu acho que ele já ia com ela fisgada. Os 5 metros mais cedo aos 10 metros permitiu que o Piastri deixasse o espaço para o Verstappen, se ele trava mais tarde, se calhar não conseguia fazer aquela linha trajetória, não é? E o outro ia estar lá. E o outro ia lá estar. Normalmente, não é? Por isso, mas é essa a parte muito interessante, e é isso que nós temos que também dar valor a todos estes pilotos. São aquelas decisões que têm que ser feitas ali. Eu também acho que o Piastri é um bocadinho conservador porque acha que tem muito mais margem com o carro e pensa, mesmo que isto corra mal, e a estratégia, a decisão das 2 paragens, ou de parar cedo e ficar a apontar até para as 2 paragens, no ponto em que ele para é muito marginal conseguir-se fazer uma paragem. Eu acho que eles, quando param ali, pensam vamos para as 2, mas eu não entendo é que buraco qual foi a janela que eles viram onde ele ia ficar, porque era, pelo menos para nós era evidente que ele ia ficar no trânsito. Sem dúvida. Nuno, mas aí tu disseste, eles estavam tão confiantes no carro que pensavam que era Miami. Pois, exato, e que eu consegui passar à vontade. Tudo e com muita facilidade. No carro, no próprio McLaren, e achavam também, e o Stella confirmou isso no final, Nuno, Lourenço e João, de que não estavam à espera que o Red Bull fosse tão rápido em ritmo de corrida. Não, falou isso mesmo, que estava surpreendido. Sim. E que realmente que a evolução que teve o Red Bull que fez mais efeito do que esperavam. E por isso talvez, como dizia o Nuno,
o Piastri ali pode ter sido um bocadinho mais conservador, porque achava, ok, não vamos desperdiçar já a corrida, eu depois vou lá buscá-lo. Foi o que se passou em Miami. Mas espera, a paragem é de facto cedo, mas à 12ª, 13ª volta, quando ele para, ele já tem noção que o carro está a desgastar os pneus e que o Max não está a ter este desgaste, até porque tem um espectador privilegiado, chama-se Oscar Piastri, que vai atrás do Max Verstappen e que tem ideia das linhas de trajetória. Portanto, eu acredito na afirmação do Stella. Eles foram surpreendidos pelo ritmo do Red Bull. O Red Bull não era expectável que fosse tão rápido e tão consistente. É que a grande novidade deste Red Bull, e até de forma diferente de Suzuka, foi a consistência como geriu as temperaturas dos pneus, e se calhar isso tem a ver com esta evolução. A forma como eles também tinham novidades na refrigeração dos travões atrás, a forma como conseguiam evitar temperaturas excessivas no eixo traseiro e nas rodas traseiras ajudou. Acho que a McLaren foi surpreendida. Tanto e nessa pode ser circunstancial, João. Pois essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Pode ter sido a questão circuito, mais estes pneus C4, C5 a ajudar. E isso é que vamos ter que confirmar. Não no Mónaco. O Mónaco, uma volta de Mas os C4 e C5 não entendo. Porque é que tu dizes que ajudam? Deviam ajudar ainda mais a McLaren. Não, mas é isso. Essa é que foi a surpresa, na minha opinião, da McLaren. Okay. A McLaren estava convencida com temperaturas de 40 e, ajuda-me, 43 graus no asfalto à volta disso, não é? Que tivesse mais fácil. Que ia ser mais fácil. E não foi. Essa é que é a questão que este grande prémio nos traz novidade. Agora, é circunstancial ou não é? O Mónaco não vai servir para nós percebermos isto, mas se calhar Barcelona vai servir, não é? Mas em teoria este circuito é um circuito que se adapta bem ao Red Bull, porque é um circuito misto, de muita mudança de direção, rápido, claro. Mudança de direção, e isso vai ter... Mas lá está, mas estás a ver, por exemplo, a questão dos... E não tens curvas lentas. Não tens curvas lentas. Eu disse isso, quer dizer, é um circuito médio alto. Sim, mas o Red Bull, que ao princípio da temporada e já do ano passado não parecia muito eficaz nos corretores, e sobretudo quando os corretores eram elevados. E não era. E não era ali. Mas era no primeiro setor, conseguia tocar nos corretores sem grande problema. Mas esses são baixos, sim, esses são baixos. Mas na variante alta não. Não, mas mesmo assim não destruía os pneus, não aquecia os pneus, tracionava bem. E essa é que foi a questão. Não tem a ver só, tem a ver só com o ar limpo. É? Eu acho que tem um bocadinho, tem muito, como tu dizes, mas olhando para a McLaren, acho que eles não quiseram passar a fase em que iam recuperar os pneus. O Piastri estava naquela fase em que estava a sofrer degradação, que é normal por andar ali a 1,5 segundos, 2 do Verstappen, e depois, ao sentir que não conseguia sequer chegar-se ao pé dele nem ultrapassar, disse: vamos ter que fazer qualquer coisa alternativa. E eu acho que isso bem pensado. Eles também não foram ajudados, foi pelo Norris, porque o Norris devia estar ali para continuar a fazer pressão. Ele ficou um bocadinho, deixaram, ao pararem o Piastri, eles acharam que a Red Bull tivesse com dúvidas em reagir e cobri-los. E o Norris estava demasiado longe para obrigar a Red Bull a tomar uma decisão. O Norris não tinha margem, estava a 8, 9 segundos, já era muito difícil para fazer pressão. E é isso que falhou para eles poderem pôr cada carro numa estratégia e deixarem a Red Bull um bocadinho mais pressionado. Quando não o tinham. E isso leva depois à questão de após o safety car. Já agora, só para confirmar, o safety car demorou tanto tempo a entrar porque o carro do Ocon estava no espaço da primeira zona de saída e não havia espaço para 2 carros, e por isso é que foi preciso ir buscar a grua para extrair o carro. Isso no carro do Antonelli. Mais acima. No caso do carro do Antonelli. Ainda pararam no mesmo sítio, não é? Essas coisas acontecem. Sim, e ali 50 metros faz diferença, porque aquilo é subir muito. Exatamente, e faz essa diferença, até porque a grua estava um bocadinho mais acima e teve de descer. A grua estava praticamente para tirar a tela. Mas a verdade é que depois há outra questão, que é a situação do Piastri ter ficado à frente do Norris e do Norris ter demorado algum tempo a passar o Piastri. Também não vamos saber se o Norris tem estado imediatamente atrás do Verstappen no recomeço. Não podia estar, porque não podia ultrapassar o Piastri durante a situação de safety car, obviamente, mas se tivesse o Piastri cedido logo a posição, será que o Norris ia buscar o Verstappen? Ficou a ideia nas últimas voltas, apesar do Norris ter feito a sua melhor volta na última volta, que aquele McLaren, naquelas condições, naquela pista, não dava, não é? Não, mas e o Virtual Safety Car? Aquilo ontem correu tudo bem. Sim. Correu tudo bem a Red Bull.
Não, Quer dizer, o safety car. Não, o safety car. o virtual, não é o safety. O safety car não. Ganhou 10 segundos aí. Claro. Não os ajudou, porque a corrida estava controlada, não é? Eu acho que ninguém ia buscar o Max antes do safety car, não é? Até Mas ao final. o virtual, ele, o virtual ele safety faz a car, paragem sim. no, Claro, no virtual claro. e isso é ótimo. Claro. Aquilo ontem correu tudo bem. Sim. E é assim que se ganham corridas quando o pelotão está tão junto. E depois há Começou na também- primeira curva e foi até à última a correr bem. E depois há também esse fator que eu creio ser determinante, que é o Piastri não tem de facilitar a ultrapassagem por parte do Lando Norris, apesar dele no rádio ter deixado a entender que tem pneus em melhores condições. E se formos olhar para o jogo de equipa, provavelmente até poderia a McLaren dizer ok, deixa-o passar, mas Nuno, há uma liderança do Mundial de Fórmula 1, há um campeonato em jogo e os dois neste caso estão à procura do primeiro campeonato. Depende de como é que me perguntas. Se for na versão piloto, acho tudo muito bem, não há que dar nada. Se for na versão de quem trabalha para uma equipa e quer ganhar um campeonato, o Piastri tinha que ter deixado passar o Norris logo. Sim. Agora eu não sei o que é que cada um tem escrito no contrato, não sei o que é que eles têm em termos de prioridades. Agora, a única hipótese que tinham de apertar um bocadinho com o Max era pôr o único que tinha pneus semelhantes a tentar persegui-lo e perderam ali tempo com isso. Essa é uma vantagem da Red Bull, porque só tem um piloto, não tem que se preocupar com essas O contas. Tsunoda não estava a andar Nada. até se esbardalhar. Mas o último. O problema do Tsunoda foi esse, foi ter saído de último. Sim. Ias acrescentar? Não, ia acrescentar que acho que também o Norris, ele falou que tem aquela comunicação no rádio que ouvimos, em que diz que não está a pedir para deixar ultrapassar, mas que se querem lutar pela corrida, que bom, no fundo Se querem lutar, se a McLaren quer lutar pela vitória, ele tem que ir atrás do Verstappen, porque ele tem os pneus frescos. mas também entendo que o Piastri não quer abrir mão Exato, ele diz isso da vantagem mesmo. Exato. que tinha. Mas também ele tinha que ser, eu acho que ele tinha que ser mais incisivo, mais Obviamente. mais agressivo no ataque. Ele se tem os pneus mais novos, não é ao fim de 2 voltas ou 3 voltas que vai atacar. Ou ataca logo ou então não adianta. E o início da corrida, não é? Lourenço, viu-se isso desde o início da corrida. O Norris não foi muito incisivo desde o início. E isso também me surpreende na McLaren, porque eles viram que ele estava com dificuldades em ganhar posição. Mais surpreendente se torna a decisão de parar o Piastri e deixá-lo ali atrás do pessoal que estava com os duros, mas num bom momento dos pneus, que já tinham um bom ritmo. Mas eu concordo absolutamente contigo, só que depois é aquela pressão, é o facto de estarem a pensar que é a oportunidade que eles têm para lutar pelo campeonato. Ainda quase que se tocam, porque a ultrapassagem não é assim daquelas super facilitáveis. Foi para suster a respiração. Não, e por outro lado também são companhias de equipa. Se realmente se tocam, aquilo a casa vai abaixo, não é? Vai abaixo e não era nada inteligente, mas a comunicação do Norris é a maneira politicamente correta de dizer deixem-me lá passar. Sai da frente. É a mesma coisa. Swap the positions. Mas tem graça. Ainda assim, Norris no final da corrida mostrava-se satisfeito com o segundo lugar, a dizer que foi damage limitation, por assim dizer, já que saiu de quarto, terminar em segundo, até foi positivo. Probably the best result I thought we could really achieve today. I probably just didn't expect the Red Bull to be quite as quick as they were. So I'm happy with second. From fourth was a good race. But yeah, Max was too fast today. So was a fun one. It didn't feel wonderful to drive, but sometimes it doesn't, and you're just quick. So it's a little bit difficult to say. It's just very, very bumpy track. A lot of these high-speed corners. Where we seem to maybe struggle a little bit comparing to the Red Bulls. That's where we suffered the whole season so far, is the high-speed corners. So we have to work in that area, and maybe that's proved to hurt us a little bit more this weekend. As palavras de Lando Norris, que fechou este grande prémio então na segunda posição, conseguiu encurtar a diferença que tinha, a desvantagem que tinha para Oscar Piastri, que ainda assim continua a ser líder do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Já falamos do primeiro, do segundo e dos terceiros classificados. Vamos ao quarto classificado. Lewis Hamilton não tinha tido um sábado nada positivo. Hamilton, Leclerc, a Ferrari.
E o domingo até terminou bem melhor. Vamos às declarações de Lewis Hamilton, que fez a primeira corrida com a Ferrari em solo italiano. You know, there's a lot of pressure on us as a team with not struggling through the year so far with the car and particularly with our qualifying. So to have such a strong race and to be moving forwards, making ground, it was such a great feeling. And I would say for me, I haven't had a race. I don't remember the last time I had a race like that where you're moving forwards. I'm sure there was one maybe last year, but this one's different, obviously, because I'm in the red car, and I haven't done that yet. So to finally have that connection, that synergy with the car today and progressing was a really great feeling. I don't want to jinx it, so for sure, there's lots of positives to take away from today, and we had pace. So we really need to dissect and understand where, what and why. As palavras de Lewis Hamilton a falar em algo importante, a conexão com o carro. Finalmente, ao 7º Grande Prémio, parece ter chegado a alguma conexão com o carro, mas sentiu-se no domingo, não no sábado. Verdade. Tu falaste do Norris de Damage Limitation e foi isso mesmo que a Ferrari fez no domingo, não é? Porque para o lado do Hamilton. Arrancar de 11º e 12º antevia-se uma corrida muito difícil. Sim. Teve alguma sorte, vamos ser honestos, teve alguma sorte. Aquele início de corrida não estava fácil. Ele próprio admitiu isso também logo a seguir à corrida, a dizer que por momentos achou que estava nos pneus errados, que num ritmo fraco, mas conseguiu também ter a sorte do seu lado com o safety car. E depois com a situação entre o Leclerc e o Albon. Também, claro. Mas estava lá. Ele estava lá. Isso é verdade, estava lá e tinha os pneus mais frescos e se calhar podia passar, mas não deixou de ter alguma sorte. Não deixou, não sei se chegava, não sei se tinha ritmo depois para o Albon, que o Albon vinha bem, é capaz de ser um bocadinho mais rápido, mas se uma coisa podia ser chegar, outra é ultrapassar, principalmente neste circuito, mas acabou por ser, como disse, damage limitation. Agora, antes vê-se realmente uma temporada complicada, como ele diz, mas ele sente-se mais confortável. Não sei se foi só agora pelo resultado, querer mostrar um bocadinho, que ajuda também a levantar a moral, não é? Mas vamos ver, temos que ver agora mais para Barcelona. Nuno, eu dizia que foi mais positivo para o Lewis Hamilton porque ele recupera mais lugares e termina em quarto, mas a corrida do Charles Leclerc até não foi assim tão má neste ponto do damage limitation, porque parte 11º, termina em 6º, mas termina atrás do Williams. E não terminam atrás dos dois. Porque sim. Exato. E não terminam atrás, se calhar, pelo menos de um dos Aston Martin, porque o que beneficiou de um lado o Virtual Safety Car beneficiou uns, prejudicou outros, faz parte das corridas. Agora, eu fico surpreendido. Acho que ambos os pilotos da Ferrari fizeram uma boa corrida e fizeram um resultado melhor do que a corrida, não o que eles fizeram, mas que o carro lhes permitia fazer. O que a mim surpreende, né? Eu, hoje de manhã, antes do voo, fui vendo um bocadinho algumas notícias e a dizerem grande ritmo dos Ferrari, os Ferrari muito melhor em corrida. Eu não vi isso. Posso tentar. Também vamos ser honestos aqui, depois do 11º e 12º, o ritmo de corrida só pode melhorar, não é? Só pode melhorar, exatamente. Mas o que me chama a atenção foi o Leclerc passou o primeiro stint todo atrás do lance e não o conseguia passar. Não era, estava ali e andava aquele primeiro grupo, andava todo um bocadinho a poupar pneu e a aproveitar o comboio do DRS. Mas eu sinceramente, e na nossa estratégia, não nos devíamos preocupar ou não devíamos perder tempo com os Ferrari. Achávamos que eles iam chegar e passar e iam embora. E no primeiro stint isso não aconteceu, e até por isso é que eles começam a parar. E o Hamilton estava atrás do Antonelli e atrás do Antonelli ficava. E pouco podiam fazer. Depois é óbvio que, aguentando até ali, também com a escolha que tinham feito no início da corrida, o Virtual Safety Car ajudou-os e muito mesmo, porque desembaraçam-se ali de 3 carros que seriam ossos muito duros de roer para ultrapassar, e depois tomam uma boa decisão no último Safety Car, o Hamilton, e não o Leclerc ou a Ferrari ou aquele episódio todo. E tem bons pneus para atacar no fim, mas não tendo acontecido estas condicionantes que fazem parte das corridas e que beneficiaram a estratégia da Ferrari ou o momento da corrida onde eles estavam, eu acho que a Ferrari não ficava sequer à frente de nenhum dos Williams
e se calhar tinha que ter andado a lutar com a Aston Martin, o que não é normal, porque a Ferrari tem que estar à frente. Sabes que o Nuno falava daquilo que se escreveu e havia aquela ideia, a Ferrari estava em ritmo de corrida 3 vezes mais forte do que esteve em ritmo de qualificação. Eu também não achei, e aquilo que o Nuno explicou. A verdade é que o lance com o DRS era muito eficazinho. Benza a Deus, aquele Aston Martin com o DRS andava bem. Era a velocidade mais rápida. Ou então foi um botão. Olha, tu estás com bons engenheiros da Aston, tu podes juntar. Sabes que tiram uma volta em que faz com 4 cones de ar, um triplo cone e um DRS perfeito, e se calhar até travou tão tarde que estragou a primeira chicane e faz 349, mas depois nas outras voltas todas faz para aí 335. Pronto. E isso não é ter boa velocidade, mas é um bocado das análises que nós vemos. Que devia ser a média, talvez, não? Devia ser a média. Eu vi a velocidade mais rápida e de facto pareceu-me simpático. É uma das brincadeiras que às vezes fazem, porque os pilotos queixam sempre, mas os pilotos vão se queixar sempre. Mas nós não temos uma velocidade de ponta por aí além, especialmente em grupo ou quando está toda a gente nas mesmas condições. E eles dizem, nas nossas análises, dizem sempre que estamos bem em velocidade de ponta e depois eles passam por nós como se estivéssemos parados. Não é? É óbvio que é exagerado, mas não foi consistente. Não foi consistente essa velocidade de ponta. Mas eu concordo, beneficiando disso. Eu concordo com o Nuno na análise à corrida dos Ferrari e não concordo nada até com o Vasseur, quando ele diz, não, nós Ferrari temos de nos concentrar na corrida, a corrida é que vale pontos, mas se têm de concentrar na corrida têm de fazer melhor do que fizeram. Porque aquilo que o Nuno diz eles podiam ter ficado atrás da McLaren e da Red Bull, tudo bem, porque de facto estavam no outro campeonato, mas podiam ter ficado atrás da Williams, é um deles que fica, podiam ter ficado atrás do Aston Martin se as coisas têm corrido bem em termos de estratégia, e penso também um bocadinho de desgaste de pneus, mas não estamos aqui a contabilizar os Mercedes. Se o Antonelli não tem tido aquele problema, fica a dúvida. De facto, o Russell no final queixou-se muito, tal como no princípio, dos pneus, mas fica a dúvida se o Hamilton não conseguia passar. Com uma estratégia idêntica ao do Hamilton, o Antonelli sem o virtual safety car, o Russell não ia ter esses problemas. Exatamente, não iria ter esses problemas. E havia lá um Adjar ainda, pelo meio. E ainda havia o Adjar, portanto, de repente a Ferrari não era nem a terceira nem a quarta equipa. E isso é que não pode ser bom, e de facto, se calhar tem razão. Eu mandei-vos um print de uma das capas da imprensa italiana hoje. Toda a imprensa italiana, eu vi jornais de Roma, de Milão e de Turim, diários desportivos que são muitos em Itália, como sabem, e diários de informação geral, não havia uma referência ao resultado da Ferrari. Não, a um grande prémio de Fórmula 1 que decorreu em Itália. É que podia ser um grande prémio na Austrália. Não, foi em Itália, em casa, num circuito em nome Ferrari, e de facto não havia uma referência. E aí dá para perceber que aquele resultado foi muito menos importante do que o quarto e o sexto lugar deixam parecer. João, deixem-me pegar aqui numa declaração de Charles Leclerc no final da corrida. Leclerc fala do momento com Alex Albon, diz que tentou tudo para travar uma possível ultrapassagem de Alex Albon, mas a parte final da declaração de Charles Leclerc é aquela que certamente dará mais pano para mangas. Vamos ouvir. Was extremely difficult, and I was very much on the limit with Alex, and I'm aware of it, but yeah, starting P11, I knew I had to take risks with those kind of tires, and I'll look back at it and see how it is from outside, because you always see the situation in a different way, but I gave it all until the end, and that I don't regret. Yeah, I was very frustrated with the safety car, especially because the first one was in completely the wrong place for my strategy. The second one was horrible because I couldn't take it because I had no tires left. So it was just a frustrating day, but it's the way it is. It's always going to be frustrating when you are fighting for P4, P5, P6. I know, I feel that I'm driving frustrated already, so yeah, it's just annoying. As palavras de Charles Leclerc numa análise a este grande prémio, a esta corrida. Sinto que estou a pilotar frustrado. Lourenço. Bom, ele também tem uma declaração em que acha que tudo lhe cai, tudo é mal com ele, não é? Porque ele diz, há uma declaração durante uma comunicação de rádio. Aliás, que ele diz, eu sou o piloto com mais azar no mundo. Isto dito de uma maneira mais simpática, porque tem lá umas palavras no meio que não se podem reproduzir aqui.
Portanto, isso mostra alguma revolta, diz que tudo lhe corre mal e realmente depois é difícil os resultados aparecerem, porque tem que estar, quando sente que está tudo ao contrário e tudo corre mal, depois puxa o negativo e é difícil dar a volta. Mas de facto também as coisas não lhe têm corrido por ela. Tem feito uma coisa que é muito importante, que é bater o companhia de equipa, e isso tem sido feito praticamente todos os fins de semana. Este não foi pelas circunstâncias que todos sabemos, mas de facto vê-se que vai estar ali uma época, e o problema é que não se antevê uma época brilhante daqui para a frente. Não te vê, a não ser que seja uma grande mudança. E nós estamos a falar há pouco, a avaliar o Ferrari, e a prova que vem a seguir é Mónaco. E Mónaco, o que é o mais importante? É a qualificação. Aqui Mónaco também vai ser. E se eles estão com dificuldades na qualificação, se eles vão largar novamente 11º e 12º, no Mónaco, esqueçam. Se ninguém bater em 11º e 12º, vão acabar. Portanto, está um bocadinho assim, mas tem que dar a volta por cima. Nuno, gostava de ouvir também a tua opinião sobre estas palavras do Charles Leclerc, mas antes gostava de trazer também mais um dado para cima da mesa. Já daqui a pouco vamos ver um momento em que Leclerc e o seu engenheiro falam sobre uma possível entrada na box ou não, mas Leclerc, pouco depois, diz mesmo: acho que podemos ir buscar a corrida com o Lewis. Acho que podemos o quê? Não percebi. Ir buscar a corrida, podemos colocar o Lewis lá na frente. Ok, opá, não sei o contexto. É pouco depois do recomeço do segundo recomeço de corrida. Estavam a dizer que tinham que trabalhar juntos para se calhar chegar mais à frente. Pois não sei, eu vi a outra parte da decisão e é hilariante, mais uma vez, mas eu acho que demonstra um problema que a Ferrari tem e que começa a ser evidente para toda a gente, que é não há uma clara cadeia de comando ali, e todas aquelas, nós brincamos com o We Are Checking e todas essas comunicações de rádio que demonstram alguma lentidão de processo, às vezes muitos planos e depois pouca capacidade de decisão. Isso parece que não é claro quem toma a decisão e tem que estar sempre a perguntar a alguém acima a validar uma decisão que em momentos da corrida tem que ser rápido. E isso parece-me ser um dos problemas da Ferrari. De fora, falando com algumas pessoas que lá estão, às vezes trocando algumas impressões com os pilotos, mas parece-me que é um bocadinho ali a entrada do Vasseur, que devia ser para um bocadinho ordenar a casa, que nos últimos anos tem-se visto que tem tido problema e que muitas vezes são os pilotos que estão mais centrados no que está a acontecer na corrida do que quem devia estar a fazer esse trabalho, porque não está sentado a guiar o carro às velocidades que estão. Parece que isso não melhorou. Não há erros de estratégia tão óbvios como havia há uns anos atrás, mas agora os erros acontecem porque não se tomam decisões. Por isso, o que é melhor, não é? E parece-me claramente isso, que ali torna-se tudo lento porque não há demasiadas comunicações no background, não é? Na parte de trás que nós não ouvimos, nem temos que ouvir, mas sabendo e ouvindo como é que trabalham as equipas, ou pelo menos algumas em que já tive essa oportunidade, parece-me que há ali sempre como se costuma dizer, o double checking, percebes? Temos que tomar ninguém a decisão. Ninguém quer tirar a responsabilidade. Ninguém quer ficar com a responsabilidade, não é? Exato. Ou tem que sempre perguntar, e isso atrasa. Aqui, na situação do safety car, aconteceu outra vez o mesmo. E isso para o piloto é mau, porque está lá dentro e sente que está ali meio abandonado, sem ninguém com um pulso firme para tomar uma decisão, e fica ali meio na dúvida, o piloto a guiar a 300 e tal. A ter que tomar estas decisões, não devia ser ele, devia ser o próprio engenheiro. Às vezes é melhor quase o engenheiro que toma uma decisão, pode ser errada, porque ninguém acerta 100% das vezes, claro, mas que tome uma decisão ali e que não seja o piloto a ter que estar a pensar, a guiar e a tomar as decisões. Então ainda bem o engenheiro tem de ajudar caso, a tomar a decisão. Para esclarecer, nessas das paragens nunca é o engenheiro, tem que ser o estratega, mas tem que ser rápido a comunicar ao engenheiro. Exato. Ainda bem que tocam nesse ponto, porque vamos ao momento, estamos em situação de safety car, em que Leclerc pergunta ao Brian Bowsy que pneus é que tem disponíveis, e depois acontece isto. We need to stay out. We don't have a tyre that can do to the end.
soft will be better than that. It's 17 laps, Charles. 17 laps to the end. How many laps have my medium? Medium has 11 laps. These hards Tell me which one. Tell me which ones are the best. These ones are fucked. We have a new soft, no? So Hamilton doesn't want to box ahead, but I'll let you know. I don't care. I don't care. We are thinking about ourselves. So you want a soft? Do we have a new soft? Yes, we have a new soft. You want a new soft? Tell me now. I mean, those tires, I'm not going to restart them. So yes. We're not going. And box, Charles, box. Open up. Let me know flap for soft. Wait. Wait. I haven't pitted. Lewis has pitted. I'm not going to wait behind him and losing more position anyway. Okay. Now we have to stay out. Oh, of course. Momento da corrida em que parece que alguém foi beber aquele café DeLonghi, por exemplo, já que estamos em Itália. Foi longo o café, foi bem longo. Foi bem longo esta pausa. Achei que era o Chaco, quem mandava beber um chazinho era o Hamilton. Era o Hamilton na semana passada. Mas também em inglês. Estamos aqui um bocadinho a brincar, mas é aquilo que estávamos a falar, que é a decisão, e nós encurtámos um bocadinho este clipe, a decisão tardou a sair e depois é o piloto que vê o companheiro de equipa entrar à frente e diz: mas eu não vou entrar, vou perder mais tempo. Rumem a casa, é a única coisa que nós podemos dizer. Não, isto não pode acontecer em situações. O Nuno tocou num ponto que eu acho muito importante, que é a demora na decisão, e parece que há sempre mais um degrau, parece que há o medo do apontar do dedo, e a Ferrari, quando é forte, é exatamente quando não há esse medo. A Ferrari foi forte nos anos Todd e depois Schumacher e Ross Brown, porque não havia esse medo. Havia a capacidade de decisão e assumia-se as decisões, mesmo quando não ganhavam, não tínhamos esta situação de alguma incerteza. É verdade que naquela altura também não ouvíamos as comunicações como ouvimos hoje, mas parecia haver mais certezas. E a Ferrari volta, depois de no ano passado, muitas vezes ter parecido que havia mais certeza, parecia que a mudança na estratégia da Ferrari estava a dar frutos, este ano já não é a primeira nem a segunda vez. Obviamente que é sempre mais fácil de tomar decisões quando o carro é mais competitivo. Quando o carro é menos competitivo e se tem de inventar para tentar tirar o coelho da cartola, é mais difícil. Mas também aí, se calhar, é ainda mais necessário haver essa capacidade de decisão sem medos. Há que assumir. O perdido já está. Portanto, tirar o coelho da cartola é tentar ir buscar qualquer coisa a mais. E aquilo que a Ferrari ontem fez não permitiu que isso acontecesse. De todo. Sobretudo para o Charles Leclerc, que o Charles Leclerc também queria os pneus macios. Eu devido que ele fosse até ao final da corrida com os pneus macios sem andar a arrastar-se nas voltas. Mas tudo bem, mas era uma decisão do piloto. E o Bozzi contrariou, verdade. E depois mandou entrar, e ao mesmo tempo que ele ia entrar, estava lá o outro a entrar, ia fazer um duplo stack e ficava parado. Portanto, era a pior emenda que o Sonego, não é? Não havia nada a fazer. Acho que está tudo dito sobre esta. Há uma coisa só. Eu as decisões estratégicas correm bem, correm mal, depois analisa-se e tenta-se melhorar. O não decidir é muito grave, mas ainda mais grave desta situação, além da pouca clareza nas comunicações, é a Ferrari não saber o que os outros estão a fazer, é grave. Na parte estratégica, tens uma parte está a olhar para a tua corrida e outra parte do grupo está a olhar para a corrida dos outros. E nem sempre consegues entender, apesar de se fazerem muitas previsões, mas nem sempre consegues entender ou adivinhar o que os outros vão fazer. O que é grave aqui, eles dentro de casa não sabiam o que é que estavam a fazer. Um não sabia o que é que o outro estava a fazer. E não é por falta de meios, de certeza absoluta, não é? Não é por falta de meios, Nuno. Não é? Exato. Não pode acontecer de maneira nenhuma. Não sei como é que aquilo funciona. Mas ele não pode dizer box quando e que o Hamilton não vai entrar e o Hamilton está a entrar. O Leclerc teve o discernimento e a inteligência de dizer este gajo estava nesse box, mas devia querer dizer para não entrar. Porque nem isso eles dizem. Porque normalmente a comunicação é box opposite do que o piloto está à tua frente vai fazer.
nem isso ele diz, porque se houvesse essa dúvida, ele sabia, ele tomava a decisão logo na altura. Exato, aquilo teve para correr mesmo muito mal, mas o engenheiro do Leclerc, naquele momento, não saber o que é que o Hamilton vai fazer é grave, na minha opinião, mas eles lá sabem. Leclerc fechou na 6ª posição, Alex Albon fechou em 5º e no final da corrida estava visivelmente satisfeito com o resultado. Honestly, I keep telling myself it won't happen again, and it's this race, and then we go to the next race and we're quick again, and it's a bit like, is it circumstantial? Is it not? I would honestly say Miami and here we've been quick. In my opinion, almost unexpectedly quick this weekend. I expected Miami to be good, but not here, and it kind of opens the window for what else. You know, maybe next week we're going to be good. I actually think Monaco won't be too bad. I think Barcelona we're going to struggle, but let's keep going, enjoying this while it lasts. Declarações de Alex Albon, rápidos de forma inesperada. Para a semana no Mónaco talvez sejam rápidos, em Barcelona a coisa parece que não é bem assim. Vamos ao senhor que estava lá no circuito de Imola. Será que é mesmo assim, Nuno? Para a semana podem continuar a ser rápidos e depois em Barcelona passam por dificuldades? A Williams? Não, o que me surpreende é porque é que ele diz rápidos de forma inesperada. Andaram bem em todas as voltas do fim de semana em Imola. E já não é o primeiro fim de semana, não é? Porque o ano anterior também foi quinto. Exatamente, é isso. E nós falámos disso no pré-corrida. Eles para mim eram a terceira melhor equipa em Imola e se calhar um bocadinho mais. Agora, no Mónaco sim, acredito que eles não... Mais ao contrário, acredito que eles no Mónaco não sei se o Monolgá tem as características ideais para ser competitivo no Mónaco. Porque é que não andarão bem em Barcelona? Não só se for a diretiva, a asa, mas não parece que a asa do Williams seja assim tão flexível que vai roubar tanta performance, mas poderá ser o caso, não é? Que eles já tenham essa ideia, mas é entregar o jogo um bocadinho. Não acredito. Acho que o Albon devia estar ali um bocado a fazer bluff. Meia tanga. Sim. A verdade é que ele tem 40 pontos após 7 provas. Sim. E isso ninguém lhe tira. Tem 3 quintos lugares. Tem quase mais pontos que nestes anos todos do Williams. Se somares os de 2023 e 2024 não dá 40. Portanto, pronto, então já dei mais. É só isso. E o Sainz não tem se calhar também um peculio maior porque nem sempre tem tido a sorte da corrida e este fim de semana foi mais uma vez a sorte da corrida com o safety car e o virtual safety car primeiro que não o ajudou. Mas a Williams tem um carro muito interessante e de repente, e está aqui o Nuno que no fundo trabalha numa das equipas do segundo pelotão, de repente a Williams começa a ser meia miragem, não queria dizer uma miragem inteira, mas começa a ser meia miragem no segundo pelotão. E é de facto um grande trabalho. Nós nem sempre concordamos com a forma do James Bowles abordar as coisas e de ser muito eu, mas de facto ele de alguma maneira conseguiu organizar a equipa e fez um bom trabalho nesse aspecto. A responsabilidade não é toda dele. Não é nenhuma dele, claro. Ele é o patrão, ele no fundo assina o cheque, não é? E eles têm de seguir, ele tem de aceitar aquele seguir do caminho e eles foram lá. Agora, isto é para manter. Beneficiaram das horas de túnel de vento. Claro, não é? Mas essa é uma questão. Isso o Vols não fez nada para isso. Por isso, mais vale dizer que a responsabilidade é da Claire Williams. Eles andavam tão mal antes. Sim, claro, tem mais horas de túnel. Mas atenção, eles o ano passado, ao final da temporada, não estavam assim com tantas mais horas de túnel de vento do que os outros. Eles estavam bem classificados no final. A questão é. Agora, se calhar, a partir do dia 30 de junho, há essa questão, porque a Williams vai ficar com ainda menos horas de túnel de vento e de CFD e já deverá estar a pensar no carro para 2026. É novo, a equipa é mais pequena que muitas das outras equipas, em termos de estatura financeira, não sei onde estão exatamente, mas esse poderá ser um problema. Será que eles querem? E esse carro é que vai ser atribuído a esta liderança. É isso que tens. Exato, mas eles têm de pensar onde é que vamos parar este carro? Vamos querer ser já pararam. Quartos no campeonato, quintos no campeonato, ou este carro já não interessa mais? Ficamos por aqui e vamos, pensando nessa diminuição das horas de CFD e túnel de vento, usá-las todas no carro 2026. Eu concordo com o Nuno, acho que já pararam. E esse é que vamos ver até onde é que este carro pode ir. Então a Williams foi a primeira.
Não sei se foi a primeira. Não, isso não foi. Não foi a primeira. É uma clara. Temos a Aston, por exemplo, que é uma delas. Não, a Aston trouxe. Eu não percebi. A primeira a parar o desenvolvimento e a se focar em 2026. Era um carro novo, cheio de coisas novas. Fizeram era folha e meia de novidades aquilo. O Nuno não concorda assim tanto, mas as novidades estavam lá descritas. Estavam. Falem vocês. Já vamos falar sobre a Aston Martin, até porque tu há pouco focaste num piloto que disse que não tem sorte nenhuma com os safety cars, mas houve outro que também disse. Já vamos a esse momento. Gostava só de ir até aos Mercedes, que agora até voltaram a ser Silver Hours. George Russell faz sétimo. Também, de alguma forma, não teve sorte da corrida ou do safety car e do virtual safety car do seu lado. E no final da corrida dizia algo como: ainda bem que vi a bandeira de xadrez. Quase que não. Made a great start, and I was hoping Oscar was going to move over slightly just to block Max in, but didn't. And then it was just downhill from there. It was a disastrous day, had no pace, and I was glad to see the checker flag. Surprised by the pace when you were saying that you didn't have too much pace there? We knew it was going to be challenging. We've always been slow when it's hot out there, and today it was hot. But right now I don't have any answers. It was, in terms of pace, probably the worst day we've had as a team in a couple of years in terms of pace. So, we need to get back to the drawing board. As palavras de George Russell no final da corrida parece ter sido um sacrilégio para o piloto britânico, porque finalmente isto acabou. É, porque às vezes quando está dentro do carro, sem ritmo, dentro dos pontos, mas isso ele já está habituado, tem vindo sempre a estar sempre nos 5 primeiros. No fundo ele queria que a corrida acabasse porque não via evolução ou maneira de recuperar o que é que seja. Portanto, não estava com grande ritmo e portanto, chega ali a uma altura em que só está a dar voltas e queria que aquilo acabasse, que é para acabar realmente com o sacrifício que está lá dentro. Acho que a Mercedes cometeu um erro nesta última evolução que trouxe para a Imola. Foi demasiado naked. Quiseram tirar ali umas coisas da traseira em termos de componentes aerodinâmicos. Por certo, foram testados em túnel de vento, mas de facto a coisa depois na pista parece não ter resultado. Até porque nós começámos a ouvir o George Russell a queixar-se de saltitar de carro logo no primeiro dia. E a situação acho que se manteve até durante a corrida. Ele durante a corrida também teve isso. Verdade, também não teve a sorte da corrida. Mas este fim de semana foi o pior, não só pela desistência do Antonelli, mas foi o pior fim de semana deste ano da Mercedes. Foi aquele ano da Mercedes. Apesar do resultado na qualificação, e isso foi de facto um bom resultado, uma boa volta de George Russell, muito compacta, bem feita a gestão dos pneus, mas este foi o pior fim de semana da Mercedes em termos de ritmo de corrida. Estamos a falar em ritmo de corrida. Terá sido por causa destas evoluções, não se adaptaram à pista, terá sido pelos C4 e C5 para a corrida demasiado macios para aquilo que a Mercedes desejaria. A verdade é que eles queixaram-se que os pneus não funcionavam, tendo na parte inicial do campeonato sido das equipas que melhor fez a gestão das temperaturas dos pneus. Portanto, há qualquer coisa numa evolução destas últimas que apresentaram, e aqui apresentaram mais um bocadinho dessa evolução, que não correu bem, mas pode ser circunstancial, tal como aconteceu com a Red Bull de forma positiva, e se calhar nos próximos grandes prémios as coisas vão funcionar melhor para a Mercedes. Nós já fomos aqui falando sobre a corrida de Carlos Sainz e também sobre a de Yuki Tsunoda, ainda que tenha sido muito ligeiro, mas acho que podíamos focar também um minutinho da nossa atenção em Adjar, que fecha em 9º. Vai caminhando, vai fazendo o seu trajeto. Vai, sem dúvida. Ele está. Eu acho que ele tem tirado o máximo do carro, e a prova disso é onde está o seu companheiro de equipa, não é? Que era visto como um jovem com maior promissor, Red Bull, piloto Red Bull, e está a levar praticamente um aviamento, como se diz, seja em qualificação, seja em corrida, e não consegue acompanhar. E o Adjar, que se calhar é o que vinha com menos créditos, menos como é que se diz, menos estatuto, chega aqui muito competente a fazer o seu trabalho e a pontuar, e acho que consegui extrair tudo do carro. Mesmo em qualificação e em corrida também. Nuno, tu que vais mais vezes à pista, sentes isso do Adjar na pista? Essa garra? Acho que ele tem sido uma das estrelas do campeonato. Tão simples quanto isso, especialmente com aquele arranque em Melbourne, que foi duro e que podia fazer moça. É óbvio que tem beneficiado do companheiro de equipa,
das mudanças e da situação. Só não tirando mérito nenhum ao que ele está a fazer, que é muito bom, eu só acho é que o carro é muito, muito bom. Eu acho que aquele carro com o Max Verstappen lá, não sei se não fazia pódio em todas as corridas. Exagerando, já sei que me vão dizer isto e aquilo, mas eu acho que o carro é tão bom e tão fácil de guiar que ajuda à performance de um rookie que está com a cabeça no sítio certo e está a fazer o trabalho dele e não tem os problemas que o seu companheiro de equipa tem em termos do que tem acontecido. Mas só esse pequeno detalhe não é discordado do que o Lourenço diz, mas acho que ele tem extraído o máximo das suas capacidades e muito bem. Acho que aquele carro, tal como o Williams, são se calhar os dois melhores, mais equilibrados, mais fáceis de pilotar do segundo pelotão, os RBs e os Williams. Mas tem, obviamente, é rookie, é novo, tem feito alguns erros, como fez nos treinos, com aquela batida, mas também fez o Lawson, acho que não foi ali, ou não? O Lawson não bateu, não. Mas houve ali vários carros. Mas o Adjar consegue limpar a cabeça, e o Nuno falou da questão da Austrália e voltou a limpar a cabeça aqui em Imola depois da pancada, foi forte também, não é? E o Grair era nesse sentido mesmo, ele tem mostrado muita maturidade para a experiência que tem, e isso é meio caminho andado. E era o que nós não esperávamos por algumas coisas que ele fez na Fórmula 2. Até o grande desafio para o Adjar é sentarem no Red Bull. É o grande desafio. Ninguém quer isso. Estou a brincar. Estou só a causar o pânico. Por 8 décimos de segundo, houve um piloto que não chegou aos pontos. É o piloto mais azarado com safety cars. Okay, so it's 22 to go at the end of this one. Snowden behind us, medium time from the VSC. Yeah, it's gonna be a torture. It's like luckiest. Fernando Alonso Dias, 8 décimos de segundo, não chega aos pontos. Tem dias, não conseguiu. No ser azarado tem dias também, diga-se a banda da verdade. Mas foi sem dúvida. Aqui temos que deixar o Nuno de fora, ele não pode falar. Eu acho que o Aston Martin não teve o ritmo na corrida que mostrou na qualificação, e foi surpreendente. A minha pergunta, e deixo o Nuno, vocês ficaram surpreendidos com o ritmo da qualificação? É que a determinada altura aquilo saiu tudo muito bem. Mas eu não acho que o ritmo de corrida tenha sido mau. Tivemos azar. O Virtual Safety Car se calhou na pior altura possível para nós, e a equipa também não conseguiu reagir porque não tinha mais pneus novos e não conseguiu ter a certeza se valia a pena parar e perder a posição em pista para meter pneus usados ou dividir a estratégia com um dos carros. Mas é muito complicado, sabendo das questões que levam à decisão. Aquele safety car naquela volta, havia ali uma janela de 2 voltas que nos rebentava completamente, e foi o que aconteceu, e é azar. Agora, eu valorizo, não concordo que seja o piloto mais azarado sempre do safety car, tem dias, mas entendo a frustração. Como ele acho que acabou, é a terceira vez que acaba em 11º, e não tem um único ponto, e tem feito grandes corridas. O que eu valorizo é o Fernando Alonso, bicampeão do mundo, tem 20 e tal anos de Fórmula 1, e vê o lixado que ele estava por não conseguir um pontinho. A volta de entrada dele na box é de fúria, é de quem está mesmo banado e não devia estar, entre aspas, não é? Porque não é um ponto que vai fazer diferença, mas isto só mostra a garra e o espírito e o piloto que é. Eu aprendo todos os dias, adoro ver aquilo, e acho que é um exemplo para todos, se bem que às vezes dá vontade de dizer, deixa lá isso, não leves isso tão a peito. Não dá, aquilo é próprio dele, mesmo, não sai. É mesmo. E faz uma corrida absolutamente fantástica. Não, nada a dizer. Agora correu mal. E uma qualificação fantástica também. Com os médios, boa decisão da equipa, boa decisão dos pilotos, não tirar nada. E isto é uma coisa que eu, roubando um bocadinho de tempo, Suzuka, Imola, Jeddah são circuitos de piloto ainda. O piloto, apesar de continuar a ser 90% carro e 10% piloto, nestes circuitos
eles ainda conseguem às vezes fazer a diferença numa ou duas voltas. E nem sempre é ao volante, não é? Porque aquela decisão dos médios também me parece muito a Mercedes trabalhada pelos pilotos. Não é? Foi tudo pilotos. O Alonso depois no final até brincou e disse: eu depois já vou ali pedir à Mercedes os dividendos. A comissão. Correu mal. Eu acho que o ritmo em qualificação foi para aí 1 ou 2 décimos melhor do esperado pela boa decisão de pneus, mas depois as voltas dos pilotos foram muito boas. O ritmo em corrida eu sabia que ia ser pior, mas até foi melhor do que eu esperava, porque conseguimos manter à frente de um Ferrari e estávamos ali na luta com os Williams. Provavelmente, e é isso que os pilotos também dizem, para estar naquele comboio eles iam a 99% e os outros se calhar iam a 98% ou a 95%. Mas estavam ali e há muito tempo que não estávamos. E isso é positivo. Depois, azar das corridas, eu com o lance digo sempre, foi azar hoje, já foram muitas vezes azar, não nos podemos esquecer quando houve uma bandeira vermelha que nos beneficiou à grande. Isto acaba por ser, paga sempre. O problema é que às vezes é mais tarde, mais cedo, mas a sorte e o azar equilibra-se mais à frente. Com 24 grandes prémios há mais hipótese de haver paga e de haver problemas. Sim, essa senhor. é a questão. E vamos nós também agora a bandeirada de xadrez e rumamos todos ao Mónaco. E estamos de regresso na quinta-feira, a partir das 9 da noite, para fazer a antevisão ao 8º grande prémio da temporada, o Grande Prémio do Mónaco. Até lá.